Realmente, Jeová é o dador mais generoso do universo. No Salmo 145, versículo 16, lemos: Tu abres a mão e satisfazes o desejo de todos os seres vivos. Bem, todos nós temos o privilégio, mas também a responsabilidade de imitar a Jeová e estar dispostos a abrir a nossa mão. Abram suas Bíblias e vamos ver juntos esse pensamento, que foi incluído na lei mosaica, em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7. Diz: Se um dos seus irmãos ficar pobre no seu meio, numa das cidades da terra que Jeová seu Deus lhe dá, não endureça o coração, nem feche a mão para o seu irmão pobre. Mas você deve abrir generosamente a mão para ele, e sem falta, deve emprestar tudo o que ele precisar ou que lhe estiver faltando. Bem, entendemos o ponto. Jeová está nos ensinando que devemos abrir a mão assim como ele faz, e não sermos mesquinhos. Quando vemos uma situação em que um de nossos irmãos está passando necessidade, ou vemos que ele realmente pode precisar de nossa ajuda, é muito fácil nos sentir incapazes de ajudar, ou até mesmo concluir rapidamente que não podemos fazer nada. Você já se pegou, talvez, dizendo algo assim: Oh, quem dera tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudar você. Ou, se tiver alguma coisa que eu possa fazer, por favor, me avise. Bem, vamos voltar a Provérbios capítulo 3, versículo 27, nosso texto para hoje, e vamos ler novamente. Não deixe de fazer o bem a quem você deve fazê-lo, se estiver ao seu alcance ajudar. Uma obra de referência diz sobre esse versículo: deixar de fazer ou se refrear significa se recusar a fazer o bem e a coisa certa por alguém. Talvez seja por isso que o próximo versículo, Provérbios capítulo 3, versículo 28, diga: não diga ao seu próximo, vá embora, volte depois. Eu lhe darei algo amanhã, se você pode dar algo agora. Bem, qual é o ponto? Jeová está nos ensinando a considerar o que podemos fazer, o que podemos ajudar dentro de nosso alcance. O que vai determinar como vamos reagir em situações como essa? Será que é a quantidade de recursos que temos? Bem, esse nem sempre é o caso. Se realmente quisermos abrir nossa mão e dar, não importa se temos muito ou pouco, vamos encontrar algo para ajudar dentro de nosso alcance. Quando eu estava servindo na filial do Canadá, sempre me lembro de uma ocasião em que um irmão mais jovem que trabalhava na gráfica ficou um bom tempo doente. Um membro da comissão de filial pegou uma sacola grande com alimentos e outras coisas boas e colocou na porta do quarto do irmão. Bem, aquele ato generoso teve um efeito muito positivo naquele irmão doente. Mas sabe de uma coisa? Aquele irmão jovem contou a todos em Betel sobre aquele ato bondoso, e isso nos encorajou. Ainda me lembro disso quase 20 anos depois. Em outra ocasião, quando eu estava servindo na filial do Canadá, houve uma grande enchente na região de Winnipeg. A comissão de filial perguntou para a família de Betel se eles gostariam de contribuir com a ajuda humanitária. Foi incrível que em apenas 1 ou 2 dias, só a família de Betel conseguiu juntar mais de $10.000 de ajuda humanitária. Isso foi uns 20 anos atrás, de modo que essa quantia valia muito mais na época. Todos os irmãos pensaram no que podiam fazer. Bem, realmente, irmãos, temos muitas oportunidades para ajudar, para abrir nossa mão e ser generosos, para ser bondosos. Será que vamos sofrer de alguma maneira se fizermos isso? Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz: a pessoa generosa prosperará, e quem reanima outro será ele mesmo reanimado. Bem, isso é verdade. Uma pequena história que apareceu num jornal agrícola em 1869 serve para ilustrar a verdade desse provérbio. Certo dia, 2 irmãos carnais, um que era mesquinho e pobre e outro que era generoso e rico, se encontraram no celeiro. O homem pobre perguntou ao seu irmão rico:
Por que é que você, que dá de modo liberal e generoso, enriquece tão rápido, ao passo que eu, que dou muito pouco, sou sempre pobre? Vou te mostrar por quê, respondeu o irmão. Eles estavam perto de um barril de semente de linho, e o irmão rico enfiou a mão nas sementes e, com a mão fechada, pegou o máximo que podia dos grãos lisos e brilhantes. Quando ele abriu a mão, não sobrou quase nada. As sementes tinham escorrido pelos dedos. É assim que você faz, disse ele. Mas eu faço assim. E com a mão aberta, ele pegou uma grande quantidade de sementes. Bem, mas qual era o ponto? O que ele queria dizer? A mão que está aberta para dar sempre conterá mais do que a mão que está fechada para segurar. E não é verdade também que Jeová pode sempre pôr mais numa mão aberta, mas não numa mão fechada? Então, irmãos, o que somos incentivados a fazer? Jeová deixou o exemplo para nós. Ele é o dador mais generoso que existe e nos ensinou a não ser mesquinhos, mas a dar de mão aberta. Que sejamos sensíveis às necessidades de outros e, em vez de dizer, se tiver alguma coisa que eu possa fazer, me avise. Por que não considerar o que podemos fazer? E quando abrimos nossa mão e damos generosamente, podemos pedir a Jeová que nos abençoe e, se necessário, que coloque algo na nossa mão para darmos a outros.